Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Muito bom dia. É um motivo de grande alegria de estar aqui, né? Como diz o ditado. Para você logo se assentar, eu quero que você abra sua Bíblia ou coloque aí pra gente. No livro de 2 Crônicas, capítulo 6, e versículo de número 2. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo de número 2. Nós estamos no mês que se denomina Construindo em Unidade, não é verdade? Então o Senhor ministrou algo no meu coração e eu quero compartilhar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Diz assim o texto: agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Pode se assentar, meus irmãos. Que o Senhor nos conceda graça nessa manhã. Em outras traduções, meus irmãos, esse texto diz assim: edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Outra tradução também vai dizer assim: na realidade construí para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habite para sempre. Meus irmãos, esse texto aqui que vem nos dizer é sobre a construção do templo. O primeiro templo que existiu. Outrora era um tabernáculo e cresceu um grande desejo no coração de Davi construir um templo para o Senhor Jesus, para Deus naquele momento. Davi, ele tinha um sonho. E o seu sonho foi realizado quando Salomão construiu o primeiro templo no Monte Moriá, no mesmo local do altar de Abraão. Esse lugar, irmão, no Monte Moriá, aonde foi construído esse templo, ele foi no mesmo local que foi o sacrifício de Abraão, quando Abraão ali pega o seu filho Isaque e leva até o local do sacrifício. É o mesmo local. Foi um sonho muito grande de Davi, porque Davi outrora ele disse assim: não é legal que meu Deus habite, sabe, em uma tenda. Eu quero construir algo como essa segunda versão aqui diz. Eu quero construir algo magnífico. Eu quero construir algo grande. Eu quero construir algo que todos venham olhar assim e falar assim: esse sim é do meu Deus. Esse desejo cresceu no coração de Davi. O Senhor havia indicado o lugar exato por meio do profeta Gade. E Davi erigiu ali um altar, na ocasião da peste destruidora. O monte servia na época como eira pertencente a Araúna. E Davi comprou para a futura construção do templo. Quando Davi, ele cresce esse desejo no coração dele de construir um templo, o que acontece? Não foi Davi que construiu o templo, foi Salomão que construiu o templo. Por quê? O desejo cresceu no coração de Davi, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha um coração imenso. Pense numa pessoa boa, pense numa pessoa bondosa, pense numa pessoa, sabe, parecido eu assim. Esse era Davi, irmãos. Eu sou um pouquinho a mais que ele, né? Mas tudo bem. Brincadeira. Davi era um homem assim, sabe? Um homem para ser chamado segundo o coração de Deus é porque era um homem, sabe, que... Tanto é que nós vemos que ele tinha um sonho. E esse sonho era construir um templo para o Senhor Jesus. Porém, por algumas adversidades, por algumas coisas, né? Ele era um homem, sabe, guerreiro também. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem guerreiro. Mas eles pelejavam as guerras do Senhor. Porém o Senhor falou para ele, usou um profeta falando: olha, você não vai construir esse templo. Você é um homem que carrega muito sangue nas suas mãos. Você então não vai construir esse templo, mas a sua descendência irá levantar esse templo para mim. Então Davi,
Ele tem esse desejo. A partir do momento que ele tem esse desejo, ele começa a fazer o quê? A planejar. Ele começou a guardar utensílios, ele começou a guardar ouro, ele começou a guardar prata, ele começou a guardar bronze, ele começou a guardar várias coisas e começou ali a colocar tudo em planta. Ele olhava, acredito eu, que ele olhava e falava: não, esse templo ele tem que ser assim, né? Aí diz aí, o nosso Felipe está aqui, né, que mexe com isso. Então imagina só, ele pegando uma planta e construindo todo aquele templo, né? Olha, isso aqui, aqui vai ser isso aqui vai ser isso aqui, isso aqui. Ele pegou e desenhou toda a planta, planejou tudo, começou a separar coisas. Por quê? Porque Davi, o filho dele já era nascido. Ele falou: olha, meu filho é muito novo, meu filho, sabe, é muito jovem, eu não sei, às vezes, né, ele não vai conseguir tudo, então eu já vou planejar tudo, já vou deixar tudo no jeitinho para que ele venha construir o grande templo do Senhor. Então Davi ali, ele faz tudo isso, separa essas coisas. Vai chegando o momento da velhice de Davi, ele chama seu filho Salomão e fala assim: olha, meu filho, minhas palavras, tá, gente? Olha, meu filho, um grande desejo cresceu no meu coração. Eu não quero que meu Deus mais habite em tendas, eu quero que meu Deus habite num templo. Olha só o castelo que eu tenho, olha só a casa que eu tenho, tá vendo? É tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas eu quero que meu Deus habite em algo que seja melhor que isso, em algo bonito. Então Davi ali chama, passa tudo que ele um dia guardou, passa ali para Salomão, pega as plantas também, sabe, daquele templo, de mais coisas também que tinham, e passa para Salomão. Salomão ainda jovem, ele pega tudo aquilo e ele começa esta construção. Vamos lá. O lugar da presença real. Por isso temos alguns itens que foram precisos para esta construção. Davi então, ele tinha um sonho, e esse sonho ele colocou tudo em papel. E ele falou: olha, meu filho, é isso que você vai ter que fazer. Salomão então pega este sonho de seu pai e fala: eu vou realizar o sonho de meu pai, porque ele também é o meu Deus. É o Deus de meu pai, é também o meu Deus. Então eu vou fazer isso. Para essa construção desse templo, meu irmão, foi preciso o quê? Em primeiro lugar, investimento. Como você vai levantar algo sem ter um capital, sem ter algo para investir? O lugar já tinha. Agora preciso, na nossa linguagem de hoje, precisa de areia, precisa de pedra, precisa de cimento, precisa de ferro, precisa de tudo isso para que esse templo venha a ser erguido. E naquele tempo foi separado madeira de cedro, foi separado ferro também fundido, foi separado ouro, tudo para esta construção. Então imagina um investimento que aquilo, sabe, precisou, foi necessário. Davi já tinha juntado algumas coisas, veio Salomão e ajuntou mais coisas ainda, porque esse templo ia ser um templo magnífico, um templo imenso, um templo, sabe, poderoso. Então foi preciso muito investimento. Davi dedicou os seus últimos anos ao trabalho de juntar e organizar ouro, prata, bronze e outros materiais que seriam usados na edificação. Segunda coisa, tempo. Foi necessário muito tempo também. Você vê que começou no coração de Davi, passou para o seu filho. E esse tempo foi há mais ou menos, irmãos, esse tempo foi construído mais ou menos, demorou para ser construído 7 anos. Então imagina você com uma obra, às vezes você está ali levantando uma casa, levantando um quartinho, demora 5 meses, 3 meses. 7 anos para a construção desse templo. Então nesse tempo todo foi necessário muito tempo. E tempo foi também necessário planejamento. Porque você tem o lugar, você tem os materiais, só que você precisa planejar. Igual uma estrutura de uma casa, você precisa fazer bem um alicerce. Porque se você não fizer uma casa com um bom alicerce, o que vai acontecer? Vai cair, não tem alicerce, a casa não tem fundação. Então precisa ter um planejamento. Não, olha, aqui vai ter uma coluna. Nessa coluna, então, nós já temos que pensar, peraí, igual olha aqui, esse planejamento. A gente tem uma coluna no meio dessa igreja. Bom seria se não tivesse essa coluna no meio da igreja. Seria maravilhoso, né, pastor?
se não tivesse essa coluna no meio da igreja. Porém tem uma coluna. Por que tem uma coluna aqui? Porque é necessário, irmão. A laje é muito grande, tem coisa em cima. Então se você não coloca uma coluna desse tamanho para sustentação, não daria certo. Então existe tudo um planejamento. Nós temos que planejar. Essa coluna tem que ficar aqui. Isso aqui não vai dar certo aqui. Houve tempo, foi necessário um tempo, foi necessário investimento, foi necessário planejamento. E foi necessário também uma cooperação. Vamos edificar algo. Não, eu vou edificar sozinho. Eu consigo levantar uma casa sozinho, meu irmão? Há quem consiga. Tá ali o pastor que falou que fez um quartinho na casa dele. Tá sozinho, mas é fácil, pastor, sozinho? Não é fácil sozinho. Às vezes até a irmã Rita chegou lá, tá levando alguma coisa pro pastor. Não tem como. Não ajuda, não? mas aí ela faz a comida pro senhor, pastor. Ah, já tá vendo? Saí bem agora, né? Aí, ó, quer ajuda melhor do que essa, tá vendo? Sozinho ele não ia conseguir. Como ele ia pegar na água a mão cheia de cimento lá? Não tinha como, tá vendo, pastor? Meus irmãos, então, houve necessário também cooperação. Então imagina, Salomão, com vários funcionários que tinha, com várias pessoas ali, estando naquele tempo, 7 anos foram necessários. Então imagina só, quantas pessoas foram necessárias. Tem aqui um número aproximadamente de 18 mil homens, né? Um número aproximado, não sei bem se realmente foi isso ou não, mas olha só, digamos que fosse, olha quanta gente tinha trabalhando nesse templo, olha quanta gente tinha trabalhando nesta construção. Era muita gente, porque era necessário, ia ser algo grande, ia ser algo magnífico. Foi necessário então este planejamento, este tempo, este investimento, e foi necessário essa cooperação. Também determinação para completar esta obra. A construção era grandiosa e foi realizada com muita dedicação ao longo de décadas. Foi construído ali então um templo para o Senhor Jesus. Salomão então, no capítulo 6, no versículo 2, ele diz assim: e edifiquei uma casa para a tua morada, um lugar para a tua eterna habitação. Pela fé somos honrados por sermos um lugar, mas não apenas qualquer lugar, e sim um lugar sagrado, lugar para a tua eterna habitação. Meus irmãos, esse templo ele tinha um objetivo. Quando nós pegamos aqui, nós estamos aqui dentro de um templo, não é verdade? Um lugar a qual um dia nosso pastor estava ali juntamente com o presbitério dessa igreja e falou: não, olha, eu preciso de um lugar. Eu preciso de um lugar para nós adorarmos a Deus junto. Um lugar para ser chamado de casa de Deus, igreja. Então precisamos deste lugar. Então começaram a pesquisar e acharam este lugar. Começaram os serviços de pintura, começaram a estruturar todo esse templo. Então colocaram a pintura, colocaram-se as cadeiras, fez esse púlpito que nós estamos aqui em cima. A iluminação, eu acredito que mexeu, que não era assim, precisava de um lugar bem claro. Começou toda essa construção. Por quê? Porque um objetivo e um sonho foi criado. Nós queremos um lugar para adorarmos a Deus. Eu quero um lugar para não estar só eu aqui, mas eu quero um lugar para estar com muitas pessoas. Eu quero um lugar, sabe, aonde eu tenho um banheiro para quem precisar ir no banheiro. Eu quero um púlpito grande para que a gente pudesse passear aqui nesse púlpito grande, dar aquelas corridinhas do pastor, os pulinhos do pastor Elias. A gente precisava de algo grande para isso. O pastor Samuel fazer o teatrinho dele aqui também, não é verdade? Então olha só, foi tudo pensado nessa estrutura. Nós temos que colocar cadeiras.
Aí então foi planejado cadeiras, sabe, nos pontos específicos. Não tem como colocar aqui uma cadeira no meio dessa coluna. Então vamos fazer o quê? Planejamento. Vamos colocar um pouco mais para o lado. Por quê? Porque nós queremos, sabe assim, que todo mundo tenha o mesmo objetivo, que é adorar a Deus. Estar reunido em um lugar só com uma intenção, que é o quê? Adorar a Deus, servir a Deus. Este foi o objetivo. E Salomão não era diferente, ele tinha esse objetivo. Tanto é também que ele falou, na verdade, Davi, ele já tinha esse objetivo. Acredito eu que ele sonhava com isso. Ele já via o templo do Senhor, sabe, grande, magnífico, bonito, com várias pessoas reunidas. Um lugar, sabe assim, que era para fazer os seus sacrifícios. Um lugar que as pessoas vinham entregar naquele tempo o seu sacrifício. Um lugar que as pessoas se reuniam para dedicação total do Senhor. Era um templo que ele construiu com uma intenção, um lugar para a eterna habitação de Deus. Um lugar para que todo mundo pudesse vir e sentir a presença de Deus naquele lugar. Um lugar que denominamos templo. Por isso, irmãos, que trazendo para nós hoje, ao virmos para a igreja, é algo que é muito bom, é engraçado, né? Eu estou na igreja há uns aninhos já. E não tem uma vez, irmãos, que não teve uma vez, nesse meu tempo todo, que ao vir para a igreja, sabe, eu não sinto aquela emoção, sabe, não, eu estou indo para a igreja. Ah, beleza, mas é um templo físico, é um lugar onde tem parede, é um lugar que tem 4 paredes, é um lugar que tem tudo, é uma igreja comum. Beleza, pode ser um templo aqui físico, sabe, que temos 4 paredes, temos cadeira para sentar, temos chão para pisar. É um templo simples, comum, não é verdade? É verdade. Porém, esse templo, ele foi feito com um objetivo: reunir pessoas para adorar a único Deus. Então, desde quando eu venho para a igreja, é aquela sensação gostosa. Eu estou me arrumando, eu já estou ali tomando meu banho, me arrumando, porque eu vou para a igreja. Sabe, eu vou para a casa do meu Deus. Ah, mas eu toco um instrumento. Beleza, eu toco um instrumento. Mas isso não tira a minha intenção, que é o quê? De adorar a Deus. Não é porque eu toco um teclado que eu só vim para cá para tocar um teclado. Não, não é isso. Eu vim para cá porque eu preciso adorar a Deus. Eu vim para cá porque tem pessoas aqui também que veio com o mesmo objetivo que eu, que é adorar a Deus. Através do meu teclado, através das nossas canções aqui, eu também consigo adorar a Deus. Por quê? Porque está todo mundo aqui reunido com o mesmo propósito, que é o quê? Adorar ao nosso Deus. Então esse templo, nós denominamos ele igreja, a casa do nosso Pai. Por quê? Porque é aqui que vimos, é aqui que nós estamos vindo para sentir a presença de Deus, para invocar o nome do nosso Deus. E esse era o desejo que cresceu no coração de Davi. E esse templo ele foi construído para esse objetivo. Ah, mas a igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós também. Se você quer aludir a igreja à sua pessoa, esta forma física, não tem problema nenhum, porque também nós somos o templo do Deus vivo. Mas o que eu quero dizer aqui para você nessa manhã é que seja você nascido de berço, seja você recém-convertido, seja você há um tempo convertido, você tem um único objetivo. Você ajeitou Jesus para quê? Porque você reconheceu Ele, que Ele é o seu Deus, e você, a partir desse momento, é só Ele que eu adoro. Então seja você nascido, eu nasci, os meus pais já eram evangélicos, então tudo bem. No ventre da sua mãe, você já estava em construção. Você já estava construindo o seu templo. Ah, mas eu aceitei Jesus recentemente. A partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou a Jesus como seu Salvador, você estava construindo o seu templo. Ah, mas eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás uma mão foi erguida.
e você falou: eu reconheço que Deus, Ele é o meu Salvador. Então nesse momento eu construí o meu templo. Engraçado, vou contar um testemunho da minha parte. Assim como todo jovem, às vezes a gente... Estou na igreja desde os meus 11 anos de idade, nunca me desviei. Só que a gente é jovem. Aí às vezes a gente pega, né? Deixa eu ver como que é esse negócio aqui. Fui parar numa baladinha, irmãos. A primeira coisa que eu chego naquele lugar, o povo olha. Quando eu vi aquele monte de jovem bebendo, é uma cena terrível, terrível. Primeira coisa que eu faço quando eu entrei naquele lugar, olha só, coloquei a mão na cintura e falei: meu Deus, quantos jovens perdidos. Um amigo meu que não era da igreja do meu lado: você veio pra cá pra falar uma coisa dessa, é? Pra você ver. E tentei entrar naquele lugar. Aí eu fui tentando aquele lugar, e subimos no lugar que dizia ser área VIP, que de VIP não tinha nada ali. E eu lá olhando, aquele, sabe, olhando, e olhava, e não sentia nada. Começou a bater um desespero, até que uma pessoa do meu lado chegou e falou: cara, você não é daqui não. Ô, você veio pra cá pra ficar assim? Não, mano, esse lugar não é pra você então não, vai embora. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu levantei a minha mão, eu construí um templo para a eterna habitação do meu Senhor Jesus. Então é óbvio, eu estava no lugar errado. Eu estava num lugar onde as pessoas não estavam com o mesmo objetivo que eu estava. As pessoas ali estavam com outro objetivo, mas não era o mesmo que eu. Então a minha casa estava no lugar errado naquele momento. E tanto é que ao chegar naquele lugar, não, esse lugar não te pertence, esse lugar não combina com você, esse lugar não foi feito para você. Exatamente, porque a casa que eu edifiquei era para ser algo magnífico, era para ser algo grande. E é isso que eu quero trazer para você nessa manhã. Que você edificou uma casa, e esta casa ela tem que ser perpetuamente do Senhor Jesus Cristo. Assim, quando eu coloquei o meu pé naquele lugar errado, e aquele lugar mesmo me afastou, é isso que tem que acontecer, porque você reconhece que você adora a Deus, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Então, o seu templo, a sua casa, ela foi feita para a eterna habitação dele. Eu também era criança, minha mãe me levava, né? Infelizmente, me levava para centro de macumba. E eu sempre fui uma criança, sabe assim, que sofria bastante. Tá aí minha tia que tá ali. Tinha uma criança que eu morria de medo, não conseguia dormir. Eu sempre tive o que toda criança sempre quis ter, um quarto sozinho, não é verdade? Acho que a maioria das crianças sempre imaginou ter um quarto sozinho. Eu morava com a minha avó e eu tinha um quarto sozinho para mim, mas eu não tinha coragem de dormir sozinho. Por quê? Existia um medo muito grande no meu coração. Eu tinha medo escuro, tinha medo disso, tinha medo de tudo. Por quê? Minha mãe me levava naquele lugar e me dava um banho daquilo outro, e pegava galinha e matava na minha frente. Cresci completamente traumatizado com aquilo. Até que um dia também uma certa mulher lá, sendo usada, virou para minha mãe e falou assim: olha, esse menino, ou ele vai ser um grande homem de Deus, ou ele vai ser um dos fortes aqui nossos. E graças a Deus, meu irmão, eu estou aqui na casa do meu Deus. Graças ao meu Senhor Jesus Cristo. Porque eu edifiquei uma casa para o meu eterno Deus. Esta casa é dele. Eu entrei na igreja, uma pastora orou por mim, e desse dia em diante eu nunca mais tive medo. Durmo sozinho, fico no escuro. Minha família fala que eu sou um pouco bundão, mas isso não tem nada a ver. Perdão a palavra. Minha família fala que eu sou um pouquinho assim. Eu concordo, porque eu fui criado com vó. E neto criado com vó, não tem coisa melhor, não é verdade, meu pastor? Eu fui criado com vó, então você sabe, né?
Às vezes eu estava com fome, minha avó acordava de madrugada, que eu chegava, às vezes ia para a igreja, vinha, graças a Deus, a minha vida, né? Só tirando esse dia que eu fui para essa balada, mas eu fui expulso da balada porque eu era crente demais para ficar na balada. Às vezes eu ia para casa do irmão, minha avó chegava lá, eu chegava à tarde, 1h da manhã, 1h30 da manhã, minha avó descia. Tá vendo? Não existe coisa melhor que isso. Minha avó descia, dava aquela bronca. Isso é hora de chegar, menino. Olha só, pelo amor de Deus. Ia lá pro fogão, ia fazer comida para mim. Não existe coisa melhor que isso, mano. Minha avó, oh meu Deus do céu, oh, saudade da minha avó. Entendeu? Por isso que é bom, viu? Você que tem filhos aí, se você quiser, deixa com os avós, que os avós são bons, viu? Aí, ó, tá vendo? Ó, eu já causando aqui na igreja aqui, ó. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Porque, lógico, eu trago um testemunho de mim, porque eu estou aqui nesse momento. Mas a realidade é essa. A realidade é essa. Engraçado que a minha família toda, quando um aceitou Jesus, foi uma escadinha. Um aceitou Jesus, meus tios começaram indo na igreja. Daqui a pouco, os primos tudo estavam na igreja. Minha avó e meu avô começaram a ir para a igreja. Quando foi ver, a família toda estava dentro da igreja. A gente congregava num lugar que só a nossa família era a igreja todinha, irmãos. Digamos que a igreja que ia metade, né? Daqui e metade de cá. Só aqui era a família Caetano, irmão. Era aquela pretalhada tudo assim na igreja. Assim. Meu irmão, por quê? Porque nós reconhecemos e falamos, o nosso Deus é o nosso Salvador. E a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, irmão, nós estamos aí, firmes até hoje, né? Hoje eu tenho aí o orgulho de dizer, né? Eu estou com a minha esposa, está na igreja, tem a minha tia que está aqui na igreja, né? Veio com ela o filho dela, hoje meu tio também, Oswaldo, está aí na igreja, entendeu? Daqui a pouco, aqui tem uns que estão morando no interior hoje, mas a gente se apertar, nós traz para cá, viu? Se apertar, nós traz para cá. E você vai ver aquela pretalhada tudo aqui na igreja de novo. Porque, irmãos, nós entendemos e reconhecemos que Deus era o nosso Salvador. E essa família, juntamente com o meu avô e com a minha avó, que o meu avô dizia, eu sou o patriarca, eu sou aqui o cabeça, meu nome é Apolo, por quê? O A é de apóstolo. E ele tinha todo orgulho, sabe, de ver a família todinha dele na igreja. Porque ele falava, não, a minha família, ela foi feita para servir a Deus. E graças a Deus, irmãos, nós estamos aí hoje, firmes, fortes. E o objetivo que eu quero dizer isso, irmão, é porque o nosso templo, o nosso corpo, ele tem que ser para Deus. Nós construímos este lugar. E agora vamos falar um pouco de a unidade. Nós estamos nesse tema do mês. Eu aqui abri falando sobre a construção de um templo. Então entenda, e eu acredito que você entendeu que você é esse templo. Você é este lugar. Este lugar aonde habita o Deus vivo. Um lugar que foi feito para a eterna glória de Deus. Um lugar aonde a intenção deste lugar era reunir pessoas. Eram ver pessoas adorando a Deus, era ver pessoas caminhando com o mesmo propósito. Não é verdade? Vamos falar agora sobre unidade. E o que é unidade, meu irmão? Nós estamos aí decorrendo já esse mês todinho falando sobre isso. Então, lógico, a gente vai repetir um pouquinho, né? Mas tem gente que não escutou. O que é unidade? É a qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Então não tem como a gente pegar todo mundo um objetivo, né? A qualidade de ser uno. Então não tem como, irmãos. Eu vou pegar essa igreja, vou tirar todos os sons da igreja e iluminação. Essa igreja vai faltar algo, não é verdade? Vai faltar algo. Todo mundo reunido no mesmo objetivo, todo mundo reunido no mesmo lugar, se torna uma unidade, uma coisa única, que não pode ser separada, que não pode ser dividida. A unidade é
cada parte trabalhar com o mesmo objetivo, visando o benefício de todas as partes e abrir mão do pensamento individual para caminhar no mesmo propósito com os demais, em coletividade. Se estamos reunidos no mesmo templo, nós temos o mesmo objetivo e caminhamos para o mesmo objetivo, que é o quê? Caminhar em rumo aos céus. Nós somos o templo, nós construímos esse templo, mas nós estamos dentro de um templo com o mesmo objetivo. Então nós temos que ter o mesmo pensamento. Mas para isso, hoje eu dentro desse templo compartilho e estou com várias pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então nós estamos servindo a Deus em unidade. Mas para isso, meu irmão, é necessário que eu tenha a humildade, a mansidão e o amor, porque eu estou lidando com pessoas. É impossível eu querer caminhar junto com o Isaac, mas não amar o Isaac. Eu não estou em unidade. Mas o Isaac tem o mesmo objetivo que eu. Ele construiu um templo com o mesmo objetivo. Mas se eu não tenho amor, esta casa está dividida. Esta casa não está com o mesmo objetivo. Então, unidade é todos reunidos com o mesmo propósito, algo que não pode ser dividido. Então, eu estou com o Isaac, eu tenho que amar o Isaac. Ah, mas o Isaac não é bonito igual eu sou. É uma verdade. Não é verdade, Sânia? Mas Isaac não é tão bonito igual eu sou. Mas nós temos o mesmo objetivo. E por isso eu amo ele. Eu também tenho que ser uma pessoa humilde. Reconhecer, o Isaac toca melhor do que eu. Porque se não houver humildade dentro de um templo, não tem como. O Isaac toca muito melhor do que eu. Não, Isaac, sai que eu toco melhor que você. Não, isso não é humildade. E esse corpo não vai estar com o mesmo objetivo. Então eu tenho que ter a humildade de reconhecer que ele faz algo melhor do que eu. Para o quê? Para que enfim caminhamos com o mesmo objetivo, que é ser algo uno, que é ser algo que não pode ser dividido. Humildade e mansidão. No dia da vigília aqui, eu estava aqui tocando o teclado e eu só percebi que estava um movimento, para você ver como precisa de mansidão. Só um movimento ali e eu pensei comigo, tem alguma coisa acontecendo ali. Daqui a pouco, acabou, o Felipe chegou para mim e falou, meu irmão, calma. Quando ele falou calma, eu falei, cara, eu já não estou mais com calma. O que aconteceu? Vai, já desenrola aí. Ele, meu irmão, estava lá fora, lá um cara veio, chutou o seu carro lá e amassou o seu carro. Meu irmão, a mansidão ali nessa hora, minha mulher sabe, eu sou um pouco ciumento com o meu carro, eu gosto demais do meu carro. Já me deu trabalho, mas eu gosto muito dele. Meu irmão, tenho total certeza que é para isso que nós precisamos ter mansidão. A minha vontade como homem, um ser humano, era ter ido lá fora, pegado esse cara lá e amassado a cara dele, igual ele amassou meu carro. A minha vontade era essa. Mas, graças a Deus, olha só, veio sabedoria dos irmãos, né, que chegou para mim. Mas veio sabedoria dos irmãos, sabe, chegar, não vamos falar para o Johnson agora, porque senão ele pode perder a concentração do culto dele. O culto dele pode acabar. E realmente, acho que acabaria. Né? Eu reconheço falando como um ser humano. Então, não, Johnson, olha, mas fica tranquilo, cara. A gente pegou ali tudo. Era um cara, você sabe como que é, né? Nós estamos numa luta, nós estávamos numa vigília. Então é uma batalha, tudo. Mas os irmãos ali tiveram, sabe, até mesmo a humildade, né? Que pegou ele, o Leandro também, acho que estava junto e falou assim: não, Johnson, qualquer coisa a gente se reúne aqui e arruma seu carro, tudo. Teve a humildade. Por quê? Eles pensaram o quê? Não, o Johnson está ali adorando a Deus. Enquanto ele estava adorando a Deus, veio um ali que tentou, sabe, impedir a adoração dele. Mas então, eles pensaram o quê? Não, nós vamos
deixar, fazer com que ele continue a adoração ali dele, e nós vamos aqui trabalhar para tentar resolver. Houve esta unidade, eles se reuniram, tentaram resolver o problema ali, resolveram o problema, só que assim, ficou ali um vestígio de que teve um problema, mas eles pensaram que não, nós vamos arrumar seu carro, não tem problema não. Meu irmão, graças a Deus, meu carro está lá um pouquinho amassadinho, mas está aí. A intenção foi o quê? É que eles tiveram um objetivo de reunir, não, nós somos um só. Pô, a dor dele é a minha dor. Então, tipo assim, eu estou com o mesmo objetivo, de servir a Deus juntamente com ele, que é adorar a Deus juntamente com ele. Então, irmãos, para nós seguirmos a Cristo em unidade, é necessário este amor para um com os outros. Se o Felipe não tivesse amor, ele falava, antes do dele do que o meu. E dentro desse templo nós não podemos pensar dessa forma. O parente de fulano aqui de tal faleceu. Antes ele do que o meu. Não, irmãos. Eu lembro que aqui na igreja, assim que eu entrei, faleceu alguém que eu não fazia ideia de quem era, porque eu entrei na igreja há pouco tempo. Mas eu lembro que nem culto nesse dia teve. Em prol, sabe assim, porque senti. E eu, quem estava entrando na igreja agora, sentia a dor, não sabia quem era, mas eu sentia essa dor. Por quê? Porque eu vi uma igreja reunida com o mesmo propósito. Estava todo mundo sentindo a dor daquela pessoa que partiu. Isto é caminhar em unidade, meu irmão. Isso é você ter um templo, um lugar para a eterna habitação de Deus. E dentro desse templo você precisa ter esse amor. Dentro desse templo você precisa ter essa humildade. Não, vem cá, você vê ali um irmão que está com a roupa rasgada. Meu irmão, essa camisa aqui, só usei uma vez. Daqui, ter essa humildade, sabe, de levar, ter esta mansidão. Às vezes está ali, a gente está aqui no Ministério de Louvor. Vou dar o exemplo do Ministério de Louvor, não se escandalizem, tá, gente? Mas a gente está cantando, daqui a pouco, irmão, você está desafinada, afina isso aí, minha irmã. Meu irmão, você está tocando fora, afina isso aí. Na intenção do quê? Da gente ter uma coisa de qualidade, de ter uma coisa, sabe assim, que todo mundo escute e fale assim, hoje está bom, esse é o objetivo, mas nós temos que ter amor para falar com essas pessoas, nós temos que ter a mansidão, não é eu chegar assim e gritar e falar assim, você não está vendo que você está fora? Agora quem vai ficar fora é você, some daqui. Não, não é isso, não foi para isso que esse templo foi construído, isso não é viver em unidade. Isso é viver em desunião. Isto é não ter a mansidão de falar com o seu irmão. Caminhar com o mesmo objetivo é isso, meu irmão. É olhar para ele e amar. É olhar para o meu irmão e pegar na mão dele e caminhar junto com ele. É ver alguém chorando e chorar junto com ele. E ver alguém sorrindo e sorrir junto com ele. Este é o objetivo de estarmos na casa de Deus, porque esse templo foi feito para isso, para a eterna habitação dele. Então não pode haver desumildade dentro desse templo, não pode haver falta de amor dentro desse templo, e não pode haver raiva dentro desse templo. Nós, como seres humanos, é natural ficar meio nervoso às vezes tudo. Mas às vezes a gente tem que tirar essa raiva e lembrar, opa, eu sou casa. E quem habita dentro dela é o meu Deus. Ela foi construída com um objetivo. A morada do meu Deus Altíssimo, então eu não tenho que fazer isso. A unidade, ela envolve pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. E como um ser único que nós temos que ser, nós temos que estar unidos com o mesmo propósito. Certa vez eu escutei uma pregação e ele deu o seguinte exemplo. O pastor pregando, ele deu o seguinte exemplo. Você já viu um leão, ou seja, um felino, qualquer felino que seja, ele nunca vai pegar uma presa quando essa presa está reunida, quando essa presa está todo mundo junto. Um leão não, o leão ele faz o quê? Ele fica assim só na espreita. E quando uma presa
fica distante da outra, ou está mais fraca, tudo, é aí onde ele vai dar o bote. Mas enquanto esta presa está lá reunida junto com o seu bando, está todo mundo ali no mesmo lugar, eles não atacam. Por quê? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Como a gente vai atacar que se tem um monte na nossa frente? Agora, se tiver sozinho, ele vira, lambe os lábios, um lanchinho para nós, e pega e ataca. Viver em unidade na igreja é ter esta comunhão e se reunir como um todo. Porque o nosso inimigo, ele está sempre à espreita. Então no seu momento de fraqueza, no seu momento, sabe, de deslize, você se desgarrou da manada. E aí você virou presa fácil. Se você se desgarrou da manada, ou você se denomina autossuficiente, não, se vira um leão. Se você for um Davi da vida, né, que veio, matou um leão, matou um urso, tudo. Mas ali foi um caso à parte. Se você... Mas ali a gente está falando de um animal físico mesmo, né? Um animal mesmo assim. O nosso inimigo hoje, né? O nosso predador é outro. Então se você se desgarrar dessa manada, você se torna presa fácil. Mas se você ficar reunido com o mesmo objetivo que eu estou, que o meu irmão da esquerda está, você não vai se tornar presa fácil. Você não vai ser esta presa fácil. Você não vai ser pego por este animal. Eu preciso de você, você precisa de mim. Até a musiquinha, né? Mas não. Mas a realidade é que eu preciso de você, você também precisa de mim. Nós estamos aqui reunidos com o mesmo objetivo. É igual ao nosso corpo. Eu preciso do meu braço para me gesticular. Eu preciso do meu braço para segurar esse microfone. Eu preciso das minhas mãos para poder tocar aquele teclado ou qualquer instrumento que eu amo. Eu preciso. Agora, se eu não tenho mão, como é que eu vou estar tocando um teclado? Com a língua, com o queixo? Não tem como, eu preciso das minhas mãos. Eu preciso da minha cabeça para eu poder, sabe, do meu pescoço, para eu poder, sabe assim, movimentar ele. Nós precisamos de tudo o que nós temos no nosso corpo, porque o nosso corpo nos faz em uno. O nosso corpo nos faz reunir tudo. Né? Já pensou se tivesse tudo fora do lugar? Se as minhas mãos estivessem nos meus pés, eu ia ter que, sei lá, tocar de ponta cabeça aqui no teclado, já pensou? Ou se os meus ouvidos estivessem na minha cabeça, imagina só a cena, o ouvido na cabeça, as mãos no pé, o joelho nos peitos. Imagina só, seria um monstro isso, né? Não seria um ser humano, seria um monstro. Mas Deus, ele foi tão bom que colocou tudo no seu lugar certinho. Eu vou colocar nas suas mãos, no lugar das suas mãos, porque elas precisam apalpar as coisas. Então ela tem que estar no lugar, sabe assim, que seja no alcance dela. Eu vou colocar os seus pés, juntamente com os seus pés, eu vou colocar ali as suas pernas, os seus joelhos, porque elas vão te dar sustento para que você caminhe. Eu vou colocar o teu estômago, a sua barriga, o seu peito, porque ali ele vai ter o lugar para colocar o seu pulmão, sabe, a sua barriga vai ter ali os seus organismos ali dentro, os seus órgãos ali dentro, para que você possa se alimentar, ter tudo. Eu vou colocar também a sua cabeça, o seu pescoço, para que você possa movimentar, e os seus olhos para que você possa enxergar tudo. Nós temos um corpo, e o objetivo desse corpo é que a gente seja um, que tudo se ligue, e ele movimenta, ele alcance tudo através do nosso corpo. Esse corpo se torna o templo do Senhor Jesus. Esse corpo se torna o lugar que você denominou para a habitação do seu eterno Deus. Então não pense de maneira alguma em deixar esse templo sujo ou tirar qualquer coisa que seja dele. Porque o objetivo que você tem é adorar a Deus.
Você foi nascido para isso, o seu sonho foi isso, então você tem que fazer com que esse templo permaneça. Eterna habitação do nosso Deus. Nós habitamos dentro de um templo e precisamos de unidade. Eu preciso amar o meu irmão, porque eu preciso andar com o meu irmão, porque o meu irmão está com o mesmo objetivo que eu, que é o quê? Subir ao céu. O meu irmão está glorificando a Deus, então eu vou glorificar a Deus também juntamente com ele, porque o objetivo dele é o meu objetivo, de engrandecer o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos nesse lugar para adorar e servir ao nosso Deus. Nós estamos reunidos neste lugar para sermos um. Como diz a música, somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso caminho. Que você entenda nessa manhã, que você tenha isso, que você é um templo, um lugar para a eterna habitação do Deus. E você habita dentro de um templo, a qual precisa, todo mundo está no mesmo objetivo que você, então tenha mansidão, tenha humildade e tenha amor para com o seu próximo. Porque assim como você é um templo, o seu irmão que está do seu lado também é um templo. Assim como você precisa de Deus, o seu irmão também precisa de Deus. Que nessa manhã o Senhor fale melhor em cada coração, e assim eu agradeço a oportunidade. Amém, meu?